Boa noite, meus irmãos e irmãs, graças a Deus por mais um dia de vida. Hoje, dia 28 de junho de 2023, até que o Senhor tem nos dado graça, fôlego de vida, para estudarmos um pouco mais acerca das suas verdades. Ainda nós estamos estudando acerca dos desafios do pós-modernismo, os quais têm imposto a nossa época. Estamos na quinta aula e hoje o assunto é credo apostólico. Nós veremos que alguns itens em relação ao credo apostólico hoje. Veremos primeiro a sua origem, segundo os seus benefícios para a igreja e terceiro algumas possíveis linhas de defesa contra críticas que recebe. O credo apostólico, quando surgiu, nós veremos isso, ele foi uma construção da igreja em resposta ao seu tempo. Ainda hoje ele nos é útil e é por isso que nós recitamos nas liturgias sempre que possível. Então vamos observar alguns itens aqui. Primeiramente a questão da sua origem. Bom, o nome credo apostólico já carregou a ideia de que teria sido uma criação dos 12 apóstolos de Cristo. Mas essa ideia não possui fundamento histórico, como veremos. Outro sim, a palavra credo vem do latim creio, como uma expressão da profissão de fé que os cristãos possuem em comum. Quem nos ajuda nesse assunto é Simões, um livro chamado Subscrição Confessional. Ele diz acerca do credo: o credo apostólico é inequivocadamente o mais largamente aceito dos credos universais. Embora sua história aponte para a impropriedade de chamá-lo apostólico devido à autoria, assim é conhecido devido ao conteúdo. Então, o nome credo apostólico não é porque foi feito pelos apóstolos, mas é porque o seu conteúdo reflete a doutrina apostólica, reflete o teor do Novo Testamento. Mesmo João Calvino, nas suas Institutas, ele não descreve nem identifica a sua autoria, mas ele não acha que isso seja tão importante, uma vez que o seu conteúdo fala por si só. Historicamente, o credo sempre foi acolhido pela igreja como um instrumento da ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia é o conhecimento correto. Então, o credo, ele sempre gozou disso, né? Agora, algo interessante acerca do credo em relação à sua confecção. O conhecido credo apostólico surge de uma evolução do que ficou conhecido como Regulas Fidei. São pequenas fórmulas utilizadas por bispos proeminentes após o período apostólico para verificar a ortodoxia de um cristão. É interessante ver isso, né? O credo apostólico ele não é dado, não surge de uma vez. Ele é uma construção histórica da história da igreja. E aí nós vamos ver alguns recortes, ou pelo menos alguns segmentos, de algumas Regulas Fidei, de alguns pais da igreja. Primeiro, Irineu de Leão. Veja só a semelhança com o credo apostólico, ou pelo menos a mesma marca de autoridade, né? A igreja, ainda que espalhada pelo mundo interior, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, os mares e tudo que está neles. Então já percebemos aqui um pouco do eco, né, do credo apostólico. É eco porque, na verdade, Irineu de Leão é muito anterior. Estamos aí falando do segundo século, por volta do ano 150 a.C., 150 depois de Cristo. Nós também temos Inácio de Antioquia. Inácio foi tido como um dos discípulos do apóstolo João. E uma de suas cartas, um segmento, onde possui o que nós estamos chamando de Regulas Fidei, está lá escrito: não deis ouvidos, portanto, se alguém vos falar de forma diversa sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual descendeu da família de Davi, nascido de Maria, o qual verdadeiramente nasceu, tanto de Deus quanto da Virgem. Aqui é interessante e é importante que se tenha isto por claro. O fato de nós dizermos que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, nasceu
de Maria enquanto ela é virgem, isso não nos aproxima do catolicismo, muito pelo contrário, isto é uma coluna da ortodoxia. A virgindade de Maria, ao dar à luz milagrosamente a Jesus Cristo, é uma das doutrinas cardeais do cristianismo, muito anterior ao catolicismo. Então nós não temos nenhum tipo de problema em afirmar a virgindade de Maria na questão de dar à luz ao Senhor. O que nós temos dificuldade é dizer que ela continuou virgem no decorrer da sua vida, o que nós vemos no próprio Novo Testamento que não é verossímil, isso não aconteceu, porque mesmo lá no Evangelho de João, volta no capítulo 7, Lucas, vai dar o nome dos irmãos de Jesus e vai falar acerca da família na carne de Jesus, os filhos de Maria. Então nós não podemos afirmar que Maria manteve uma virgindade perpétua, que esta é a tese dos católicos. Nós afirmamos que sim, Maria teve Jesus Cristo virgem. A virgindade de Maria para nós é importante, porque é uma das doutrinas cardeais. Por isso que nós não temos dificuldade com a fórmula de concórdia, onde lá estará o termo Theotokos, mãe de Deus. Aí nós parece que está ficando católico, mas não é, porque Jesus Cristo é Deus. Eu sei que a expressão fica um pouco complexa, né? Mãe de Deus, como Deus pode ter mãe? Mas se nós negarmos também a divindade de Cristo, nós acabamos negando parte da nossa salvação, a integridade da nossa salvação. Então, na forma de concórdia, nós caminhamos ainda com o termo Theotokos, claro, não dando a ele a esta expressão dogma, como os católicos fazem, mas entendendo que sim, Maria, ela deu à luz virgem. E aí nós temos uma contribuição ainda de J. Parrett sobre os fundamentos da teologia cristã, se eu não me engano, o livro é este, onde está lá uma fala deles acerca do credo. Dizem eles: o credo fala das crenças cristãs fundamentais e é, portanto, um tipo de introdução à teologia. Isso é importante para nós porque o credo apostólico, ele surge da mesma maneira como surge o credo de Niceia. O credo de Niceia surge em 325 depois de Cristo, como uma resposta ao arianismo quanto heresia. O arianismo pregava que Jesus Cristo não era Deus, e a igreja então se reúne no concílio de Niceia e defende a deidade de Cristo, produzindo o primeiro credo. Isso é importante de ser dito. O credo apostólico não é o primeiro credo. O primeiro credo universal é o credo de Niceia em 325. Também não é o único. Mesmo nas igrejas, principalmente nas igrejas da Europa, muitas igrejas tinham produzido pequenas fórmulas credais, pequenos credos. O que nós temos em Niceia é um credo universal que ganhou bastante projeção por causa da ameaça do arianismo. Mas ele não foi, o credo apostólico não foi o primeiro credo, e nem tampouco o único. Existiam credos regionais, alguns podem ser resgatados facilmente. Mas o credo apostólico, então, tem, portanto, essa origem. Ele é uma construção histórica. E Packer, ele faz J. Packer, ele faz uma boa contribuição quando ele aponta que é uma introdução à teologia. Veja, quando a igreja lidou com heresias, tanto com o credo de Niceia quanto com a fórmula de concórdia, que é um documento posterior, já no V século, que funciona como credo, entendeu que apenas citações de versículos bíblicos não era a solução, porque os arianos e outras pessoas se davam o direito de interpretar a Escritura como bem queriam. Por isso que formaram então um texto teológico que dissesse claramente, defendesse claramente a deidade de Cristo. Estou falando do credo de Nicéia no caso.
Então, o credo, ele é um arrazoado teológico, é teologia sim, e é a teologia básica que todo cristão deveria saber. Nós vemos no credo apostólico 3 parágrafos bastante claros ali, acerca do Pai, um maior acerca do Filho, porque essa era a discussão no momento, e depois um terceiro parágrafo com menções do Espírito Santo, menções da vinda de Cristo, da ressurreição, juízo final, mas não tanto trabalhado o terceiro parágrafo do credo apostólico, mas o miolo do credo apostólico, por assim dizer, o segundo parágrafo, que fala sobre Cristo, era o grande foco do credo de Nicéia, do credo apostólico, né, que acabou se formando. Bom, nós vimos então a origem. A origem não se deu de um momento só, como acontece com Nicéia, mas foi uma construção. Eu acabei não deixando registrado, mas ele tem uma origem de pelo menos até o século VIII, ele já está mais ou menos formado nesse formato que temos. Agora existem alguns benefícios, e aí nós vimos a origem, agora vamos para o segundo setor do nosso estudo, que é sobre os benefícios do credo apostólico. E aqui eu vou me fazer valer do livro que nós estamos recortando algumas partes, chamado Imperativo Confessional, de Carl Trueman, um livro escrito que aponta aí a necessidade de uma tradição confessional a fim de defendermos contra o pós-modernismo. Então ele nos apresenta aqui alguns benefícios sobre a citação do credo. Então, primeiro benefício é atribuir a Deus o que é dele. É de nossa natureza, como seres humanos caídos, o esquecimento de quem Deus é. Refazê-lo à nossa imagem e domesticá-lo para que ele se conforme às dimensões limitadas de nossa imaginação. Em parte, vamos à igreja a cada semana para sermos lembrados por essa palavra que vem fora de nós, de quem é Deus, do que Ele faz e do que Ele fará. A recitação em conjunto de um credo nos força ao envolvimento na ação positiva de atribuir a Ele o que lhe pertence, as glórias de sua natureza, os maravilhosos detalhes de seus atos e a grande promessa da consumação futura do reino. Isso é adoração, atribuir a Deus o que é dele. Então temos aqui um primeiro benefício, é dar a Deus o que é de Deus. Talvez você pense, mas isso é óbvio, isso é simples. Não, não é. Basta você ligar a rádio em algumas frequências que se dizem evangélicas, né? E você verá, se você não for muito cuidadoso, heresias sendo acerca de Jesus Cristo circulando com muita tranquilidade. Por exemplo, dizendo que Deus está interessado apenas em te dar vitória, seja lá o que isso quer dizer, onde vai transformar você em uma vítima das circunstâncias ou uma vítima do diabo. Meus irmãos, isto é um tipo de heresia a algum grau. A maior parte dessas inologias evangélicas do nosso tempo, dessas rádios neopentecostais, estão mais interessados em fazer um mercado chamado mercado gospel, em vender mesmo, em transformar seus ouvintes em crianças, vão infantilizar a nossa mente. Ninguém cresce como um cristão ouvindo hinos evangélicos desta natureza. Estou me referindo aos neopentecostais. Mas isto está crescendo de tal forma que virou uma grande ameaça. Então, às vezes, uma pessoa liga a rádio para se sentir consolada e começa a ser transformado numa vítima das circunstâncias, numa vítima do diabo, e vai vai cantar lágrimas, aqueles hinos melancólicos, ou aqueles hinos efusivos, infantilizando a nossa mentalidade cristã. Então, muito cuidado, né? Fazendo de Deus não o Senhor da glória, aquele que governa tanto as coisas boas da nossa vida quanto as coisas difíceis que acontecem. Transforma Deus da glória em um grande mordomo, aquele que está apenas a seu serviço para te dar o que você quer. Esta é a maior parte da forma como a maior parte desses hinos neopentecostais lidam com a imagem de Deus, o transformam em um grande garçom, infelizmente, né? Então veja, o credo vai nos guardar disso, vai mostrar Deus em toda a sua majestade. Segundo benefício de não se conformar com o mundo. E aí continua uma citação de Trueman.
Longe de ser uma peça sissuda de tradicionalismo ultrapassado, essa ação em conjunto é um golpe devastador contra a conformidade cultural que exige da Igreja ser idêntica ao mundo, aceitar os mesmos critérios de relevância, verdade estética do mundo e oferecer um evangelho que acomode pelo menos alguma das reivindicações do mundo. A recitação de um credo deixa muito claro que, qualquer que seja a atitude do coração do membro da igreja, o conjunto da igreja contempla a Deus como rei, não algum impostor criado. Então, o segundo benefício que eu recorto aí do texto do Truman é esta não conformidade com o nosso mundo. O nosso mundo, ele é um mundo, e houve até um estudo aqui na igreja que eu dei sobre isso, é um mundo que utiliza a ideologia do liberalismo como uma grande bandeira, né? O que importa é o indivíduo, o que importa são os seus direitos, o que importa são os seus desejos, e acaba construindo um Deus que deve se rebaixar em atender esses desejos, ou seja, o mundo precisa ser visto com a coloração do indivíduo. Isso é uma das grandes forças culturais do nosso tempo. O credo apostólico, ele acaba sendo a grande bandeira da coletividade cristã, é o conjunto da igreja que está, porque não importa necessariamente o que você pensa, importa o que a igreja pensa, porque você faz parte da igreja, de uma grande coletividade, né? O que o mundo vai dizer e tenta impingir em nós é que tudo e todas as coisas devem se conformar a nós quanto indivíduo e nega a importância da coletividade. Mesmo em nossa igreja, precisamos tomar sempre cuidado para que isso não venha a acontecer. Nós ganhamos muito quando somos coletivos, quando acompanhando os próprios hinos, quando acompanhamos as orações que são feitas coletivas, quando nos atemos à pregação do Evangelho quanto igreja. Mas a ideia que está cada vez adentrando mais é que as músicas, os hinos e os cânticos devem se curvar ao desejo dos corações dos seus ouvintes, e não necessariamente ser hinos que promovem as verdades universais de Deus. Isso acontece muito. Quando é que foi a última vez que nós cantamos a Trindade? Você consegue se lembrar? Quando foi a última vez que nós cantamos sobre a redenção em Cristo somente? Independente do que podemos ganhar. Qual foi a última vez que entoamos um hino que apenas exaltasse a glória de Cristo e nem nos mencionasse? Se estamos tristes, se Deus está interessado em se estamos felizes, se vai nos abençoar alguma coisa. Pense um pouco acerca disso, né? Os nossos hinos, os cânticos, geralmente da nossa hinologia, né? Nós temos mais hinos tradicionais que procuram caminhar por isso, mas se você perceber, nem todos. Existem alguns hinos, por exemplo, dos 400 que nós temos, que eu não faço nem menção na liturgia, porque são hinos que não expressam necessariamente a glória de Cristo. Mas precisamos tomar cuidado, porque cresce cada vez mais a necessidade que as músicas cantadas dentro ou fora da igreja, que recebem o carimbo de ser evangélica, estão se transformando em piores do que as músicas do mundo. Infelizmente, porque algumas músicas seculares, não gosto desse termo, mas vamos usar músicas que não sejam religiosas, elas às vezes têm uma boa melodia, foram bem trabalhadas e são até vão trazer de alguma maneira, pela sua estética, um trabalho que louva a Deus quanto construção, porque foi o melhor que pôde ser feito. Bach pensava acerca disso em relação à sua música, embora não produzisse músicas para ser tocada na igreja. Bach foi um grande musicista que procurava produzir músicas para a glória de Deus. O terceiro benefício, o benefício da união credal com nossa ancestralidade e com as demais comunidades de nosso tempo. Ainda continua Truman. O que importa de fato não é o que me distingue dos outros seres humanos, mas o que me une a eles. Fui feito à imagem de Deus, caí, sou pecaminoso e careço do Redentor.
Minha salvação encontra-se na obra do Senhor Jesus Cristo e por meio dela. Essas são as verdades que se aplicam a mim e a todo mundo. E a minha resposta em adoração, não importa a que cultura particular eu pertença, deve refletir essas realidades compartilhadas. Por isso, a confissão comum de um credo é algo bom. Ela deixa claro que minha fé é idêntica à fé de outras pessoas na igreja, hoje e por todas as eras. Então, aqui há uma grande colocação, e aqui Truman, a meu ver, foi muito feliz, apontando como o credo nos une com os mortos do passado, né, e também com as gerações que estão vindo, que serão beneficiadas pelo uso do credo na igreja, na sua liturgia. Então, o credo, ele vai nos ligando tanto ao passado quanto ao futuro, mesmo estando aqui no presente. Então, isso deve ser evidenciado, a importância do culto coletivo, de verdades que se aplicam não apenas a um, mas a todos. Este deve ser o grande enfoque. E agora nós podemos perceber, fazendo um parênteses aqui, em como alguns cânticos do nosso tempo estão longe disso. Às vezes exaltam o sofrimento, dizendo, eu estou sofrendo, eu estou chorando. Mas espera aí, se você está sofrendo, como pode ser certeza que os outros também não estejam também sofrendo? Porque às vezes parece que o mundo se torna apenas na cor do individualismo. Esta é a tônica do liberalismo, concentrar-se apenas no individualismo. E isso acaba se refletindo no hino. Então, quanto mais coletivo os hinos da nossa igreja forem, mais refletem o mesmo espírito que habita a fórmula do credo, né? Porque o credo, ele é nosso. Então, não importa tanto a nossa individualidade, importa a nossa coletividade. O credo é uma exaltação da fé comunitária. Eu preciso estar de acordo com o meu irmão e com a minha irmã. Se há um hino sendo cantado na igreja, nós todos precisamos cantá-lo, porque é uma oração cantada. Se você tem problema com hino, que é totalmente possível, existem alguns hinos que não são felizes, como eu disse, porque não são inspirados, é só você comunicar à Secretaria de Música que deve fazer uma revisão. Mas não podemos nos omitir de cantar, porque a oração cantada é coletiva, essa coletividade deve ser sempre buscada por nós. Agora que nós já vimos os benefícios do credo, vamos ver agora as críticas, de várias. Eu acredito que duas aqui são as mais interessantes. Por isso, nós vamos nos ater às defesas a essas críticas. Então, um terceiro setor do nosso estudo hoje vai tratar sobre a defesa contra as críticas do ato de recitar o credo. Então, a primeira crítica que ele recebe, que a recitação na liturgia recebe, é a seguinte: não é algo espontâneo. Aí Truman diz ainda no seu livro: algumas vezes ouvi pessoas de outras igrejas criticarem a estrutura do culto da minha igreja local, por não ser, abre aspas, espontânea o bastante. Espontaneidade é uma categoria interessante. Primeiro, não é evidente para mim em que parte do Novo Testamento eu devo pesquisar para encontrar esse termo como marca da adoração cristã genuína. Nem em qualquer passagem Paulo diz às pessoas que elas precisam ser mais espontâneas, ou lhes recomenda que comecem a ser. Pelo contrário, suas restrições em 1 Coríntios parecem surgir da preocupação de que a igreja não estivesse, para usar a expressão dele, fazendo as coisas com decência e ordem. Abre um parênteses, Truman está citando aqui 1 Coríntios capítulo 14. Retoma, fecha parênteses. O perigo da espontaneidade, como você pode imaginar, é que ela poderia com muita rapidez tornar-se apenas um sinônimo de caos e anarquia. Então é interessante aqui que Truman está combatendo a ideia da espontaneidade como marca de espiritualidade. Meus irmãos, esta é quase um dogma que é muito difícil de derrubar. Quantas e quantas pessoas acham que a espontaneidade ela é algo espiritual? Por exemplo, quantas vezes você não considerou a sua oração mais
importante porque você estava chorando, por exemplo. Então estou chorando, a minha oração ela é mais aceita. Bom, não há nenhum registro bíblico acerca disso, né? Não é o emocionalismo que vai fazer da sua oração ser aceita, mas é o fato de você estar em conformidade com a vontade de Deus. Deus tem todo o direito de rejeitar orações, como por exemplo dos amigos de Jó, a qual Deus se recusou em aceitar, como a de Abimeleque, que estava em desacordo com o pacto com Deus. Então não é o emocionalismo e nem o fato de eu estar certo, que é mais trágico ainda no caso de Abimeleque, eu estou me referindo a Gênesis no capítulo 20, sobre Abraão e Abimeleque, que Deus rejeita a sua oração. O caso aí é que as nossas orações são aceitas se forem feitas por intermédio do Filho Jesus Cristo. Então não importa se uma pessoa ela tem uma religião, outra, e ela está chorando, está se desaguando, não é isso que fará a sua oração ser aceita. É por ser mediada pelo Filho Jesus Cristo, ser uma oração de acordo com as Escrituras Sagradas, por exemplo. Então, a questão aqui da espontaneidade, ela é um clichê que é muito difícil e ainda vigora. E apesar desse estudo sendo dado e nós estarmos registrando isso na internet, ainda assim vai perdurar. Porque muitas pessoas acreditam que espontaneidade, ela substitui espiritualidade. Se a pessoa vem aqui, não prepara o sermão, vai no púlpito e fala o que bem entender, com bastante emotividade, com bastante efusão, vão saudar dizendo, olha, foi a palavra de Deus. Agora, se você estuda, se você escreve, se você procura dar o melhor, você procura levar isso para a igreja, você pensa, ai que frio, não vejo Deus aí. Ou seja, a espontaneidade é uma fortaleza que é difícil derrubar no dogma de espiritualidade. Mas eu quero deixar registrado, a título da minha consciência diante de Deus, diante da igreja, a qual posso ter a honra de pastorear, que espontaneidade não é espiritualidade. Espero que isso um dia alcance corações e mentes, mas é bem difícil porque a crença da espontaneidade como espiritualidade tem muitos adeptos, infelizmente. Continuando, uma segunda defesa em relação ao credo, né? Pode se tornar algo formal. E aí Truman toca sobre esse assunto da seguinte maneira. É claro que devemos conceder de imediato que a recitação de um credo pode tornar-se mera formalidade externa. Não faz sentido negar algo tão óbvio. Todavia, os credos não são os únicos a enfrentar esse problema. Da mesmíssima forma, o canto de um hino conhecido ou de uma canção de louvor pode ser também um ato externo e mecânico com a mesma facilidade. Mesmo nossas orações improvisadas podem ser, meras formalidades. Pense em como você ora em público e reflita sobre como muitas de suas orações, se não todas, são similares, porque você as constrói com o mesmo tipo de vocabulário e expressões idiomáticas que dão vazão aos seus pensamentos e desejos. Quanta espontaneidade verdadeira existe até em nossas orações espontâneas. É que ele fez uma provocação, né? Então algumas pessoas vão dizer, mas o credo é algo muito formal e a formalidade deve ser desvalorizada. Algumas pessoas dizem, e aí ele vai rebater que isso não é verdade, porque nós podemos também cantar, os hinos com artificialidade. Nós temos os hinos já, os números, inclusive, que nos fazem decorar as letras. Nós podemos cantar os hinos da comissão de música, já conheço esse, e simplesmente cantar com a boca, não pensar nisso. Então, os credos não podem ser desqualificados por um componente que também pode estar presente em outros, inclusive na oração. E aqui, eu sei que não estamos falando de oração, mas de credo, mas pense bem nas orações que são feitas. Geralmente as orações de adoração quase que são repetitivas, né? Há um vocabulário quase que automático quando algumas pessoas vão orar. E acabam usando as mesmas palavras mesmo. Ó Deus, abençoa o pregador. Quantas vezes você ouviu isso na nossa
liturgia quando alguém vai orar. Não que o pregador não precise ser abençoado, que Deus abençoe sempre o pregador, mas fica apenas nos grandes clichês. Então as orações públicas às vezes não transpassam isso. Ó Deus, abençoe o culto que estamos, ok, nós estamos no culto e Deus abençoe mesmo todas as partes da nossa ordem de culto. Mas será que nas orações públicas a gente não merece um pouco mais de criatividade? Ou quando alguém disser assim, fulano, por favor, você vai fazer oração e você em casa, busque a Deus em oração antes, ó Deus, me ajude, eu vou orar no culto solene, ajude-me a apresentar uma oração que eleve a igreja aos céus, porque esta é a função da oração litúrgica, né? Nós vamos adentrar aos portões celestiais por meio da oração, a qual você irá representar. E aí você precisa esforçar-se para isso, para ser algo condizente com a envergadura do ato, né? Da importância do ato de conduzir a igreja em oração. Mas infelizmente, né, muitos acabam não tendo isso e a nossa igreja acaba não crescendo nesse íntere, nessas questões, né? Por isso, Truman, ele faz alguns comparativos com a oração. Portanto, o credo não pode ser acusado de formalidade, porque esta é uma acusação que também serve para orações, para hinos e cânticos. Assim como o credo não pode ser acusado de não ser espontâneo, como essa crítica também cabe a hinos, orações e assim por diante. Considerações. Os credos são uma herança que tem atravessado séculos e continentes até nós em nossos dias. Precisamos continuar estudando para aprofundar nossas crenças cardeais. Fazer isso é levantar-nos contra um dos traços do espírito de nossa época, que pode ser chamado de anti-intelectualismo. E aqui eu pego um recorte de Michael Horton acerca do livro Eu Creio, onde ele diz que um dos problemas da igreja como cristandade, né, que está lidando agora, é com o anti-intelectualismo. Diz ele, o anti-intelectualismo diz, eu não sei, mas darei uma olhada nisso. O orgulho diz, eu não sei e está tudo bem. Concluir que as coisas que estão fora do meu alcance de conhecimento, discernimento ou experiência não são dignas de conhecer é o máximo da arrogância. Não sou a medida para todos os valores, todas as verdades e todo o significado. Não sou o centro do universo. Michael Horton coloca que a atitude anti-intelectual, ou seja, a falta de desejo de aprender, a falta de desejo de consultar, de pesquisar, achar que já sabe tudo, é uma arrogância pedante e só empobrece, né? É um mal, porque isso torna isento de crescimentos. Precisamos lembrar que o credo, ele é uma bandeira dizendo estude, porque o credo ele é uma introdução à teologia, fala sobre Cristo, sobre o ser de Deus e sobre o destino eterno. Então, todas as vezes que nós recitamos o credo, nós estamos também colocando à igreja a necessidade de estarmos crescendo mais em teologia, melhorando o nosso conhecimento bíblico. Que Deus nos ajude e que nós possamos utilizar o credo como a sua recitação no culto solene, como uma das formas de lutarmos contra a influência do pós-modernismo dentro da nossa igreja.